E essa questão dos direitos da mulher é onde você falou, né? São os dois pontos. Divisão de bens e a questão dos filhos. E geralmente, quando divide ali, né, tem a questão de cada um morar no seu ambiente agora, né? Então, dividir os bens, aí cada um mora no seu canto. E aí, como que é essa questão para a criança? Acho que eu vou puxar agora para Karina. Como que a criança lida com essa situação? Acho que é um processo mais difícil, né? Eles sofrem porque eles se veem divididos, porque eles amam, né? Os pais, e toda criança de pai separado fantasia a volta dos pais. Então, assim, tem sofrimento, muito sofrimento. Meu pai vai embora para sempre, que normalmente é o homem, né? Que sai da casa. Então, quando que eu vou ver meu pai? Então, assim, eles sofrem demais. Então, depende. Se é um casal mais funcional, é menos traumático, Elvis. Então, assim, por quê? Porque eles conseguem separar o que é deles de casal, homem e mulher, e o papel de pais deles. Então, eles não deixam isso interferir. Então, a criança não sofre, porque a criança não vira arma. Arma de troca, chantagem. de chantagem financeira, etc. e tal. Então, quando o casal é funcional, o impacto é diminuído e a coisa acontece de fluir. Apesar de toda a formalidade, às vezes tem um acordo. Não, eu quero ir buscar na escola hoje, vou almoçar, vou ficar junto. É mais informal, né? É mais informal. Na prática ali. A prática, o pai e a mãe estão convivendo, estão decidindo tudo junto. Agora, quando o casal está muito disfuncional, aí eu já tive criança assim de eu perguntar assim, como é que foi seu final de semana? Foi terrível, Karina. Eles só brigaram. E, sabe, assim, eu falo, é engraçadinho porque eles são pequenos, com toda essa fala, né, adultizada, mas olha o sofrimento, né? Eu já perdi a esperança, eu sei que isso não vai mudar. Então, eles têm essa fala de tristeza, perde muitas vezes a espontaneidade de falar, conversar, né? De falar como foi na casa do pai, como foi na casa da mãe, porque pode achar que vai ofender o pai ou a mãe. Então, assim, a criança, se o casal tiver disfuncional, eu acho que é o que fica com maior prejuízo. E quando chega para mim, eu falo assim, meu cliente é essa criança, então eu vou trabalhar para ele. E aí eu convoco os pais e se tiver que dar bronca, assim, bronca no sentido de fazer eles refletirem, né? Que tipo de pessoas vocês querem, né? Que esse filho de vocês seja? O que vocês estão dando de exemplo? 2 pessoas se degladiando, não conseguindo diálogo. Muito provavelmente, no futuro, ele vai escolher pessoas parecidas. Porque é isso que ele entende. Aí relacionamento. Que é um relacionamento, aquela repetição de padrão. Essa é a tendência. Se não faz terapia, se esse casal não se resolve, é isso que ele está ensinando. Só aproveitando o gancho, falando mais um pouquinho, assim, muita gente me pergunta assim, nossa, meus filhos vão ficar com trauma porque eu vou me separar? Muita gente tem medo, né? O que vai acontecer? Olha, ele fica com trauma se você ficar num casamento completamente disfuncional, cheio de briga, de agressão física, verbal. Aí você vai provocar uma deficiência, uma dificuldade de lidar com as situações, problemas de saúde mental no seu filho, uma ansiedade, uma depressão. A criança fica depressiva. A depressão deles é diferente do adulto. Eles ficam mais agressivos, mais arredios, não comem. Né? Eles demonstram de uma outra maneira, mas deprime. É isso que você quer para o seu filho? E aí, às vezes, o casal separa. Gente, é um cenário maravilhoso. Então, isso é antigamente que tinha, né? Os conceitos até da psicologia, que filhos de pais separados eram traumatizados, poderiam virar delinquentes. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Então, eu falo, pais felizes criam filhos felizes. Então, se para você ser feliz, mais feliz, você precisa romper com seu parceiro, que nesse momento não está mais adequado para você, então é isso que você tem que fazer. Na psicologia, a gente trabalha com 3 esferas, né?
pensamento, sentimento, comportamento. Então, às vezes a gente está pensando uma coisa, sentindo uma coisa e se comporta de outra maneira. Então, meu Deus, eu não aguento mais esse casamento, um sentimento de tristeza, frustração enorme, mas eu me mantenho, o meu comportamento é me manter. Isso traz o quê? Problemas de saúde mental, ansiedade, depressão, somatização no corpo. Quando eu entro em coerência, pensamento, sentimento, comportamento, a vida vira uma maravilha de novo. Assim, não que não vamos ter problemas, né? Mas as coisas ficam mais leves, porque você está em coerência com aquilo que você deseja. Sim. Então, não tem problema separar. O problema é ficar num relacionamento disfuncional. Disfuncional para criança. Você quer acrescentar alguma coisa, Fernanda, nesse ponto? Exatamente tudo isso que eu passei. Tá. O medo de separar, achando que eu iria gerar um trauma muito grande na vida do meu filho, né? E graças a Deus e a terapia, eu fui percebendo que não. O casamento infeliz estaria servindo de exemplo, de um mau exemplo para o meu filho. Ele estaria olhando aquele relacionamento conturbado como um espelho. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu falei, não, melhor separar. E aí eu ouvi exatamente isso da minha psicóloga. Pais felizes criam filhos felizes. E aí, pais não significa marido e mulher, mas o pai e a mãe estando juntos ou separados. Então, eu passei tudo isso que a Karina falou agora aqui, parece que eu estou vendo um filme da minha vida passando aqui agora. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Muito massa. Eu fiquei curioso com uma coisa. A criança, no direito, assim, pensando nos direitos da família, a criança tem voz também, ela pode optar por ficar com um dos lados, né? Vamos supor que a criança se dá muito bem com o pai, aí ele vai sentir muita saudade do pai e tal, mesmo ele sendo de menor. Ele pode falar, eu quero ficar com meu pai. Tipo, ele pode decidir isso? Olha, nos processos de disputa de guarda, eu utilizo muito laudos da psicóloga, tanto da criança, como eu peço para o juiz um estudo psicossocial. Então, a psicóloga lá do juiz, psicóloga jurídica, junto com a assistente social ali do Tribunal de Justiça de Catanduva, enfim, cada cidade com o seu, vão até a casa da mãe, até a casa do pai, fazer um estudo psicossocial analisando o contexto de cada casa. E nessa avaliação, nesse estudo, a psicóloga e a assistente social conversam com a criança. E isso é laudado. Então, o juiz ouve a criança até os 12 anos dessa forma. A partir dos 12 anos, a criança pode ser ouvida em audiência. Eu não concordo, acho isso traumático. Uma sala de audiência causa um nervosismo para quem já está acostumado, imagina, com uma criança. Mas, enfim, a partir dos 12 anos, a criança é ouvida tanto em laudos como na própria sala de audiência. Porém, o fator determinante, o fator principal não é o que a criança pensa, o que a criança acha, porque muitas vezes, e a Karina depois pode até complementar, a criança pode estar sendo induzida por um dos pais a falar aquilo. Fala que você quer ficar comigo porque eu vou te levar para a Disney, eu vou te dar uma bicicleta, aqui você vai ser tratada super bem, você vai ter pipoca com doce todo dia, então fala que você quer ficar com o papai que eu vou colocar você na escola de natação ou com a mamãe por isso. Então, isso não é o fator determinante. O que determina é o estudo psicossocial nesses casos de disputa de guarda, onde a psicóloga vai conversar com a mãe, com o pai e com a criança e com todo o sistema familiar, que às vezes mora com a avó também, enfim. E o olhar clínico, o insight que aquela psicóloga tem, que aquela assistente social tem, é que vai sugerir para o juiz que a criança deve ficar com a mãe ou deve ficar com o pai por tais motivos. E aí os advogados do pai e da mãe vão cada um produzir as suas provas e puxar ao seu favor. Então, eu, por exemplo, como advogada da mãe, posso colocar ali no processo que o pai é um pai ausente, que não liga, só aparece no dia da visita, tem histórico de violência familiar, já foi processado pela Maria da Penha, já tem alcoolismo, alcoolismo, é usuário de droga, enfim, etc, etc, e puxar que a decisão venha ao meu favor.
entendeu? Assim como o advogado do homem também vai defender ele, dizendo que a mãe muitas vezes comete alienação parental, etc, etc. Mas nos processos de disputa de guarda, o que é mais, no meu ponto de vista, que é o fator principal é o laudo da profissional, psicóloga, assistente social, não só do juiz, mas eu sempre recomendo a mãe, nesses casos, passar a criança no psicólogo particular, e o laudo da psicóloga é muito importante porque a gente acredita que a palavra da psicóloga, do psicólogo, desse profissional, tem boa fé e tem força para dizer que a criança está se sentindo bem ou mal, ou está assim, ou falou aquilo. Porque, às vezes, muitas vezes, a criança tem uma confidência que ela não conta para a advogada, não conta para a mãe, não conta para a avó, não conta para o pai, mas conta para ela. E, às vezes, é uma confidência que é a chave do processo, entendeu? Então, o laudo da psicóloga é muito importante nesses casos. A criança é ouvida, mas todos são também. Uhum. Você quer compartilhar algum ponto? Eu falo assim, a criança, muitas vezes, ela é alienada, fica alienada ali pelas duas partes, e aí, pela lealdade, a gente chama, ela às vezes se vê numa posição de escolher, ou o pai e uma mãe. Isso, para um terapeuta familiar, deixa a gente muito triste, porque uma criança, ela precisa do pai e da mãe, né? Sai fora do contexto. Mas é isso, eu já atendi crianças que passaram por este processo, e a gente conversa com as psicólogas jurídicas, né, as assistentes sociais, elas vão averiguar onde é que a criança se sente bem. E, infelizmente, às vezes a gente tem que fazer um laudo favorecendo um dos pais, pela saúde mental da criança, pelo bem-estar da criança, porque se vai deixar ela num lugar onde ela não vai se sentir bem, onde vai causar sofrimento. Talvez não tenha toda a violência que o pai ou a mãe relata, mas acontece que naquele momento, naquele contexto, a gente precisa laudar e manter a guarda com um dos pais. Qual que é o meu trabalho? Eu luto, assim, para trabalhar, para ter essa reconstituição, para manter esse relacionamento, que apesar da guarda estar com um dos pais, manter o relacionamento, não tirar esse vínculo, porque a gente sabe que reflete mais tarde. Então, mesmo que seja um pai, assim, vou falar bem a grosso modo, não preste, não é o pai ou a mãe que tem que falar. A criança precisa ter a sua visão de mundo. Ela vai construir. Eu falo, quem não é bom, você não precisa falar nada. A pessoa se mostra com as atitudes. Então, conforme a criança vai crescendo, ela vai tomando ela vai tomando consciência de quem é o pai, de quem é a mãe, as diferenças de cada casa. Então, ele vai crescendo, ele vai montando a estrutura, né, familiar. Quem é quem? Eu tive uma experiência assim, do meu pai ali com a minha mãe, que eles se separaram. E o meu pai, ele contaminava um pouco ali os filhos. E a minha mãe nunca fez isso. Ela deixava a gente ver. Vai lá com seu pai, ele quer te ver, tudo certo. E aí você vai vendo nas atitudes. A criança não é besta, né? Igual você tá falando. A criança sabe. É inteligente. É muito inteligente. Eles são muito esponjinhas, né? Então, eles absorvem as coisas, eles olham, analisam e tal. Então, eu começava a fazer algumas perguntas para ele que ele não sabia me responder, porque ele se contradizia. Eu falei, tá vendo? Olha só. E aí você vai pegando as coisas, exatamente como você tá falando.